Corinthians vai se classificar na Libertadores ou ser eliminado na pré-Libertadores? E aí, o que vai acontecer com o Coringão, hein? Saberemos, hein? Saberemos. Mas vamos ver o caminho do Corinthians, então? Porque foi definido que o Corinthians enfrenta Universidade Central da Venezuela na segunda fase, que é um time estreante aí, o jogo de volta na Neoquímica Arena. A gente está vendo aí os confrontos e tem o Bahia também, ó, essa fase 2, depois vem a fase 3, obviamente. O Corinthians começa na fase 2, assim como o Bahia, que enfrenta o The Strongest da Bolívia. E aí tem um grande desafio, que é a altitude de La Paz, 3.600 metros, a temida altitude. E aí, PVC, como é que você está vendo o caminho desses dois brasileiros na pré-Libertadores para chegar na fase de grupos da competição continental? O Corinthians teve sorte no primeiro confronto. Onde está o telefone? Aqui, é notícia, gente. Tocou o telefone, a notícia chega. É interfone ou é telefone? É exato. É campainha. Isso, é sinal de fumaça. A notícia chega. Casa do Renan. A notícia chega por todos os lados. É assim. O Corinthians deu sorte no primeiro confronto. A Universidade Central é estreante na Libertadores, ganhou o Campeonato Venezuelano 3 vezes, 51, 53, 57. A Venezuela não tem colocado adversário, embora o Caracas tenha chegado uma vez nas quartas de final, mas foi numa época em que a Venezuela era um país diferente do que é hoje. Só que na segunda fase, o Corinthians pode. Na segunda fase, que é a segunda fase do Corinthians, a terceira da Libertadores, o Corinthians pode pegar o Barcelona de Guayaquil. E aí pode ser um adversário difícil. O Barcelona de Guayaquil foi semifinalista em 2017 e também em 2020. Então, 2020 não, 2021. Então não é muito fácil para enfrentar o Barcelona se for adversário. Não tem altitude. O Bahia se deu pior, porque pega de cara o Strongest e vai até La Paz. E aí você pega, por exemplo, o Bahia. Acho que a Lu tá dando uma picotada aí, né? Estamos na redação do UOL. Hoje, daqui a pouco estaremos no estúdio, mas nesse momento estamos dentro da redação do UOL e a internet dá uma oscilada de vez em quando. E a Lu tá travada assim, ó, com o dedo pra cima. Eu voltei? Voltou. Tá oscilando, tá oscilando. Oscilando, Hernan. Eu vou tocando aqui então, porque é o seguinte, não tinha ninguém mais do que o Rogério Ceni que falava internamente nessa questão da Libertadores, da importância, né, PVC? Teve um momento em que criou-se uma dúvida, o torcedor do Bahia estava muito duvidando sobre se era o Rogério mesmo uma continuidade, tinha muita corneta em cima, o Grupo City, que a gente sabe que gere o Bahia, não tem essa filosofia, não tem essa cultura de troca de treinador, sim, querem longevidade, e foram apostando no trabalho do Rogério. E o Rogério, por mais que sabia que o time não estava jogando bem, que perdeu pontos importantes em casa, fez jogos de fato ruins, sabia que tinha uma chance e queria agarrar essa chance. Então o Rogério, que é campeão, multicampeão de Libertadores, sabe muito desse torneio, mas como goleiro, agora tem um desafio com o Bahia de ser o comandante, de ser o treinador, num projeto também, querendo ou não, é novo, né? O Bahia que vai fechar, aliás, notícia aqui para vocês, o Bahia vai fechar o Eric Pulga nos próximos dias. Uma oferta que foi feita ontem pelo Cadu Santoro, sabendo que o jogador tinha concorrência de outros clubes, o Bahia já se dá como algo assim, ó, vencemos essa concorrência, agora vamos acertar os detalhes. Então já é o primeiro reforço para 2025, visando essa Libertadores. E ontem eu falei com o pessoal do Bahia que me disse o seguinte, o Pulga chega para compor um elenco, porque é um jogador jovem, ainda vai precisar de uma adaptação, mas é um tipo de jogador que, numa partida de Libertadores difícil, ele entra e pode mudar o jogo a favor do Bahia. Então, já tá praticamente contratado, não vou cravar ainda, mas o Eric Pulga deve ser jogador do Bahia em 2025. Artilheiro da Série B. Eu estou de volta, é isso? Voltei? Sim, voltou. Muito bem. Depois dessa oscilada, estava aqui ouvindo vocês já com a notícia quentinha aqui que o André Hernan tá trazendo pra gente. E um pouco desse planejamento, né, do que pensa o Bahia para essa pré-Libertadores. O caminho do Bahia, voltando aqui, PVC, ele pega primeiro o The Strongest da Bolívia, né, como colocamos, e aí depois pega o Boston River do Uruguai ou Nublense do Chile, passando aí para a terceira fase. Para você, qual que é o mais desafiador, o caminho
pouquinho mais desafiador e o quanto interfere nesse planejamento aí para a temporada, já tendo uma pré-Libertadores tão cedo, né, tão precocemente aí no calendário de 2025. Se você levar em consideração que o desejo e a obrigação é jogar a fase de grupos, os dois são difíceis. Porque o Corinthians tem a primeira fase mais fácil e a segunda difícil. E o Bahia tem a primeira fase muito difícil e a segunda mais fácil. Mas para chegar na fase de grupos tem que passar pelos 4 jogos. Aliás, todo o mês de fevereiro isso vai acontecer, né? Vai ter jogo todo o mês de fevereiro. 6, 7, 6, 13 a primeira fase, 20, 27 a segunda fase e depois no início de março a terceira fase até chegar à fase de grupos no final de março. Eu acho que os dois são difíceis, porque o Corinthians vai pegar o Barcelona de Guayaquil, provavelmente, na segunda participação dele, no terceiro e quarto jogos. Não vai ser fácil também. É que se você olhar só o primeiro confronto, o do Corinthians é mais fácil, é mais simples. E a pré-Libertadores é sempre muito traiçoeira, né? O Corinthians sabe bem disso, teve o episódio do Tolima, tiveram episódios aí com clubes brasileiros em que o time brasileiro Guarani do acabou se dando Paraguai. mal. Exato, mesmo sendo muito favorito. Ô, Hernan, aqui que a gente pode trazer um pouco do planejamento do Corinthians, pensando, né, para esse início de ano e já com jogos tão cedo aí na temporada. Não, o Corinthians, quando se classifica, quando sacramentou a vaga na Libertadores, já começou o planejamento nesse sentido de você ter o time alinhado, o time treinado para essa fase prévia, né? São jogos duríssimos, não se sabia o adversário, mas sabe que tem uma viagem longa, um deslocamento, e muitas vezes times até que você tem uma certa dificuldade de estudar, né? A comissão técnica tem uma certa dificuldade de entender e buscar informações dessas equipes. Mas o Corinthians, com um time já, uma base com preocupações de renovar contratos, o André Carrillo renovou, isso deu um alívio muito grande. Agora a discussão que está acontecendo no momento é com o Romero, e é uma situação que está um pouco travado pelo tempo de contrato. O Romero quer 2, o Corinthians quer oferecer apenas 1 ano, apenas 1 ano de renovação. E o Corinthians também olha para os seus reforços. O Corinthians está trabalhando, o Corinthians está trabalhando nessas estrelas, nesses grandes nomes que são citados, mas também o Corinthians quer algumas contratações pontuais e já está fazendo. Fabinho Soldado está trabalhando, né? Não está de férias, não, está trabalhando para deixar esse time competitivo para o Ramon Dias, porque o Corinthians não se vê fora da fase de grupos. Independentemente dos adversários, o Corinthians está se planejando para chegar na fase de grupos e chegar forte na Libertadores. Terminou bem o ano, né? O corintiano torce para que continue assim em 2025 também, né? Que na virada continue aí mude a vibe positiva do Corinthians.